Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A Palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7º do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Amados e amadas de Deus, Jesus está na casa de um fariseu. Jesus, diz o Evangelho, foi convidado para uma refeição em casa de um fariseu. Jesus está à mesa na casa do fariseu. E o que acontece? Certa mulher conhecida na cidade como pecadora, prestemos bem atenção, de um lado o fariseu é um homem que busca viver a lei de Moisés com certo rigor, um homem que possivelmente tinha uma certa perfeição moral, mas um homem também que possivelmente sofria de um certo rigorismo na interpretação da lei de Moisés, de uma visão estreita. Do outro lado, uma mulher que era conhecida como pecadora, uma mulher pecadora. Ela vai à casa do fariseu e diz o texto do Evangelho, ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com perfume. Amados e amadas de Deus, uma mulher que cumpre um gesto de amor para com Jesus, um gesto que preanuncia, de certa forma, também até a morte de Jesus. Uma mulher pecadora, mas uma mulher que se coloca diante de Jesus, uma mulher que lava os pés de Jesus com suas lágrimas, uma enxuga com os cabelos, cobria-os de beijo e ungia com perfume. E qual é a atitude do fariseu? O fariseu pensa: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Aquele gesto da mulher, amados e amadas de Deus, tornava Jesus, de certa forma, impuro. E o que faz Jesus? Jesus diz para o Simão: Simão, tenho uma coisa a te dizer. E o Simão responde: fala, mestre.
E Jesus conta a história para ele. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus disse para Simão: tu julgaste corretamente. Amados e amadas de Deus, de um lado está a mulher, pecadora, mas que ama o gesto que ela cumpre diante de Jesus, o gesto que ela cumpre para com Jesus. Do outro lado está Simão. Jesus é a presença da própria misericórdia no meio da história. Jesus é o Filho de Deus presente no meio da história, o Filho de Deus que perdoa pecados. E Jesus vai dizer isso para Simão. O Evangelho vai dizer: Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Amados e amadas de Deus, o confronto aqui entre o amor do fariseu e o amor da mulher. A mulher mostrou muito amor, por isso muito foi perdoado. Por isso ela sai perdoada. Por isso Jesus a perdoa. Por isso o Evangelho termina dizendo, Jesus dizendo para ela: tua fé te salvou, vai em paz. O fariseu pouco amou. O fariseu, como Jesus diz, não lavou os pés de Jesus, não ofereceu água para lavar os pés de Jesus. O fariseu não lhe deu o beijo de saudação. O fariseu não derramou óleo na cabeça de Jesus. Ela, ao contrário, fez tudo isso. Uma mulher que muito amou e por isso muito foi perdoado. O fariseu pouco amou, por isso sai, termina a refeição sem ser perdoado. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude a crescermos no caminho do amor, que este Evangelho nos ajude a amarmos muito, que este Evangelho nos ajude a amarmos muito a Jesus. Jesus é aquele que nos perdoa, porque é a própria presença da misericórdia de Deus no meio dos homens. A mulher amou muito, dela foi perdoado muito. O fariseu não amou, o fariseu sai sem ser perdoado. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.